Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula de cálculo diferencial integral 2 e nessa aula nós vamos resolver o exercício 7 da lista 9. Acompanha comigo o enunciado. As integrais duplas podem ser aplicadas ao problema de calcular a área de uma superfície. Sendo S uma superfície com a equação ZF de XY, com XY pertencente ao domínio, veja a figura abaixo. Gente, a situação aqui é a seguinte, ó. Essa parte aqui, ela é uma curva, só que ela está no plano XY. Vocês lembram lá da geometria analítica, ó, X, Y, Z. Essa curva em amarelo, ela está aqui, ó. Ela é o domínio da nossa função, tá? Ela é curva, mas ela está sobre uma chapa. A cada ponto que eu tenho nessa curva corresponde a uma imagem aqui em cima. Cada ponto que você tem aqui tem uma imagem aqui em cima. O que vai acontecer? O conjunto de pontos que são a imagem, que são os valores de Z, ó. Então, aqui eu tenho o domínio, XY, esse é o domínio. O conjunto de valores de Z, que são imagens desses pontos, vão formar essa superfície. Essa superfície, além da limitação dela ser curva, como é a limitação do domínio, ela é uma superfície curva, ela não está numa chapa. Então, aí a partir disso, você imagina a dificuldade de se calcular a área desse troço, posto que não só as bordas são curvas, ele é arqueado, ele é curvo também, tá? Então, obviamente, não é um problema simples. A gente tem que calcular uma superfície que tem contornos curvos. A gente só consegue fazer isso através de integral, tá? Pode-se demonstrar, mas aqui nesse exercício ele já dá como resultado. Pode-se mostrar que essa superfície, a área superficial, é dada por essa integral, tá? Só que olha que interessante, é uma integral dupla. Essa integral respeita este domínio da função, né? Tem que respeitar essa linha aqui. E ela depende da derivada da função que gera a superfície em x ao quadrado e da derivada em y. Usando essa expressão que já está pronta, nós vamos calcular a área das superfícies nos seguintes casos. Vamos lá então. Olha aqui, na letra A eu tenho uma superfície cujo limite é um retângulo. X vai de 0 a 5, ó, pensando só no domínio aqui, ó, só o domínio, xy. X vai de 0 a 5, y vai de 1 até 4. Está fora de escala, mas a gente consegue enxergar que o domínio é este retângulozinho aqui, tá? É claro que este é o domínio. A superfície, ela é uma chapa lisa, ela não é curva, tá? Pela definição da função que é dada. Essa função aí, ela é a equação de um plano. Vocês viram isso lá no primeiro semestre, na equação de um plano. Só que perceba, esse plano está sobre um retângulo e ele está inclinado. É esse plano aqui nessa cor laranja. Eu quero calcular a área deste plano. Bom, gente, é exatamente a definição do que nós lemos lá em cima, né? Eu tenho um domínio em xy e eu tenho uma superfície, né, que é calculada através desses pares ordenados, eu chego no valor de z. Se eu quiser calcular essa área superficial, basta basicamente eu aplicar essa fórmula, tá bom? Para a gente poder aplicar essa fórmula, eu sei que eu preciso da derivada da função que gera, né, a superfície que eu quero calcular a área, a derivada parcial dessa função z em x e em y. Gente, muito fácil. Se eu for derivar em x, 2 é constante, 4y é constante. A variável aqui é apenas x. Qual que é a derivada de 3 vezes x? 3 vezes 1, né? Variável, derivada da variável é 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, derivada em x, 3. E a derivada parcial em y, mesma coisa. 2 é constante. Agora, 3x é constante. E a derivada de 4y é 4 vezes 1, que dá 4. Tudo bem? Tranquilo? Agora a gente vai montar a integral para calcular essa área superficial. Então, essa área, a área dessa superfície, é igual à integral dupla de raiz de 1 mais derivada em x, deu 3, ao quadrado. Não vou colocar parênteses porque é positivo, né? Derivada em y, 4 ao quadrado.
Pessoal, agora eu vou definir a ordem de integração. Olha, tanto x quanto y, os extremos deles são apenas constantes. Então eu posso integrar primeiro em x ou primeiro em y. Nesse caso, eu vou integrar. Nesse caso, eu vou integrar primeiro em x. Por quê? Porque o limite inferior de x é zero. Eu acredito que isso vai facilitar a gente resolver essa integral, tá bom? Depois, no final, a gente integra em y, e y vai de 1 a 4. Gente, antes de fazer a integral, eu vou dar uma olhadinha aqui nessa função. Essa função, embora seja raiz, ela vai ser raiz de 1 mais 9 mais 16, vai dar a raiz de 26. Essa função é apenas uma constante, tanto na variável x quanto na variável y. Então, gente, nós podemos colocar essa constante para fora das duas integrais, tá bom? Então, a gente pode reescrever, ó, essa área superficial que eu quero calcular é raiz de 26. Eu estou pegando essa constante jogando para fora das duas integrais. É apenas uma constante em relação às duas variáveis, né? Só um número, né, gente? E aí eu tenho as integrais para fazer, tá? Gente, não sei como vocês estão acostumados a fazer isso. Cada uma dessas integrais vai ser resolvida à parte. Eu resolvo primeiro a integral em x, num cantinho, coloco o resultado dela ali e a gente vai calcular com o resultado dessa integral a integral em y. Já está aqui a resposta para a gente conferir no final, tá bom? Então, fazendo a integral, eu vou fazer o seguinte, ó, para facilitar a minha vida, eu vou pegar essa integral aqui, ó, vou colocar a numeração para ficar fácil de acompanhar. Essa integral de 0 a 5 dx, e vou fazer aqui num cantinho. O resultado eu vou voltar na integral no lugar onde está esse colchete em azul, tá bom? Bom, integral de 0 a 5 dx. Eu sei pela tabela de integrais, consulte lá, que a integral de dx é x mais k. Como eu estou numa integral definida, vai ficar x e a barra de limites de 0 a 5. Ó, por que eu fiz primeiro a integral em x? Porque esse limite inferior, se eu trocar o x por zero, eu cancelo a função. Então aqui eu preciso só trocar o limite superior. Trocando x por 5, o resultado dessa integral é 5, tá bom? Vou numerar ele aqui, ó, só para você saber. Eu peguei a integral, chamei de 1, trouxe para cá 2, resultado é 3. Agora eu vou colocar este resultado no lugar da integral, tá? Então, a área superficial vai ser integral de 1 a 4. Lembra lá do nosso post? Ah, faltou a gente copiar o raiz de 26, né? Que estava aqui fora, constante, ó, raiz de 26, integral de 1 a 4. Aí dentro da integral tinham colchetes com essa integralzinha para a gente resolver. A gente resolveu, isso deu 5. Eu trouxe de volta para cá, tá? Essa numeração é só para te auxiliar, tá? Ó, colchetes, a primeira integral eu chamo de 1, essa primeira integral, né? Chamo de 1, trago para cá 2, só para você acompanhar a sequência. O resultado é 3, esse resultado é levado de volta para a integral, tá bom? Gente, de novo, aconteceu o que aconteceu logo no início da integral. Eu tenho dentro da integral em y uma constante. Essa constante pode ser posta para fora da integral. Eu vou colocar o 5 multiplicando 26, né? A ordem não altera o produto. A gente costuma colocar os números inteiros antes dos números irracionais. E aí eu tenho integral de 1 a 4 na variável y. Gente, essa integral também é imediata, né? Integral de dy, eu sei que é o próprio y. Então fico 5, raiz de 26 lá fora. Integral de dy é y e o y vai ser substituído de 1 a 4, tá bom? Então, a nossa área, a área dessa superfície, é 5 vezes raiz de 26 vezes... Aqui, gente, não dá simplesmente... Vou colocar o parênteses só para você lembrar, né? Não dá simplesmente para cancelar o limite inferior. Se eu trocar o y por 1, o resultado é 1, não vai anular, né? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que trocar o y pelo limite superior, que é 4, menos
trocar o y pelo limite inferior, que é 1. 4 menos 1, a gente sabe que isto dá... A gente sabe que isso dá 3, não é isso? Deixa eu só escolher aqui uma caneta um pouco mais grossa. A gente sabe que isso dá 3. Aqui, agora acho que vai ficar melhor. A gente sabe que isso dá 3. E aí eu posso multiplicar esse 3 vezes o 5 que está lá fora, tá bom? Então essa área vai ser igual a 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 26. Como se trata de uma área superficial, essa integral não está informando o volume, eu posso colocar aqui unidade de área, tá bom? Essa flechinha eu vou apagar para não gerar confusão, mas esse é o resultado final, inclusive é o resultado esperado. Então isso aqui, gente, ficou só como um auxílio que a gente fez para resolver a integral num canto à parte para não gerar confusão, tá? Ó, valor esperado, resultado final corretinho. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos para a segunda superfície que nós temos nesse mesmo exercício. Ó. Agora a superfície ela é um pouquinho mais complicada. O formato da superfície não é uma chapa rígida, né? Por quê? Porque o x está variando ao quadrado. Então ele vai ter uma curva, né? Similar a uma curva de uma parábola, uma curva parabólica, tá bom? É claro que em relação a y não há essa curvatura, mas na direção do eixo x ela vai se curvando. E tem mais uma coisa, o domínio em x é cercado por constantes, mas este mesmo domínio em y ele está cercado também por função. Aqui você sabe, se eu não quiser inverter a ordem de integração, né, se eu não quiser fazer análise desse domínio, eu vou ter que fazer primeiro a integral em y, porque y está levando a variável, tá bom? Bom, antes disso, vamos começar, como fizemos no exercício anterior, para calcular a área dessa superfície, a gente precisa da derivada em x e da derivada em y para colocar aqui na relação. Derivada parcial dizer em relação a x. Derivada de x quadrado em relação a x é 2x e derivada de 2y é 0. Né? Eu estou derivando na variável x. Se eu fizer a mesma derivada de novo em z, só que agora na variável y, x quadrado passa a ser constante. Derivada de constante sozinha, derivada de x quadrado é 0. E derivada de mais 2y, copio 2, derivada da variável é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Vamos montar então a nossa integral. Então, a integral que calcula essa superfície vai ser uma integral dupla de raiz de 1 mais a derivada parcial em x, que deu 2x ao quadrado, mais derivada parcial em y, que deu 2 ao quadrado. E aqui a gente vai falar sobre a ordem de integração. Vamos com calma aqui. Ó. Como a gente já havia falado, eu primeiro tenho que integrar naquela variável que leva a função. Então, o limite em y vai de 0 a x. Então, tem a função y igual a x nesse limite. Então, integro primeiro. Né? Depois, eu vou integrar naquela outra variável que o limite é composto apenas por constantes. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos olhar esses quadrados aqui. 2 ao quadrado eu sei que dá 4. Deixa eu só ampliar um pouquinho mais essa caneta, né? 2 ao quadrado eu sei que dá 4. E 2x ao quadrado, eu sei que esse expoente ele faz uma distributiva. Então, o resultado disso vai dar 2 ao quadrado, que é 4, x ao quadrado, 4 vezes x quadrado é o resultado final, tá? Aqui dentro da raiz, dá para eu juntar esse 4 com 1, vai dar 5, então vai ficar 5 mais 4x quadrado. Beleza, vamos reescrever novamente a integral. Então, integral de 0 a 1, integral de 0 a x, raiz de... Dentro da raiz, 1 mais 4, a gente já falou, dá 5, mais 4x quadrado. dy dx. Agora aqui, gente, eu percebo o seguinte. A integral interna é em y.
a integral interna em y. E esta raiz não tem a variável y. Portanto, em relação a y, isso tudo é apenas uma constante. Agora, perceba, em relação a x não. A segunda integral é em x e aqui tem a variável x. Logo, eu posso deslocar essa raiz para fora da primeira integral, mas não para fora da segunda. Então, essa mesma integral ficaria no seguinte formato. Integral de 0 a 1. Esta função não pode sair da integral na variável x, mas ela pode sair da integral na variável y. Deu para entender? Como tem a variável x, ela para, que ela não vai poder sair para fora, como eu fiz na letra A com raiz de 26. Gente, de novo, ó, eu tenho uma integral interna e tenho uma integral externa. Eu acho bacana você fazer essa integral aqui num cantinho, né? A gente vai precisar fazer isso com bastante calma, então. Ó. Vamos lá. Então aqui, ó, vou trazer essa integral para cá. Vou chamar essa integral de 2, né? Ó, chamei de 1, trouxe para cá como 2. A gente vai resolver a integral. Resultado é 3 e volta como 4 na integral, para a gente saber a numeração e localizar, tá? É só isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então, nós temos integral de 0 a x de dy. Esquecendo os limites da integral, a integral de dy é y, de 0 a x. A gente sabe que se eu trocar o x por 0 eu anulo a sentença, então vou trocar o y apenas por x. Este aqui é o... Vamos colocar em azul? Este aqui é o resultado da integral. É isso que vai voltar no lugar da integral aqui. Então, a área da superfície que a gente quer calcular é a integral de 0 a 1 de raiz de 5 mais 4x² vezes esta integral. Vou colocar aqui entre colchetes para ficar bem claro. No lugar daquele colchete, o resultado dessa integral deu x. E vou numerar para quando você procurar depois você saber de onde veio isso aí, tá? Então segue a numeração só para encontrar de onde veio cada coisa, tudo bem? Pronto, gente. Agora nós temos uma integral na variável x. Integral de 0 a 1 de raiz de 5 mais 4x² vezes x dx. E aqui de novo eu estou com um pequeno probleminha, pelo seguinte, tá, pessoal? Vou precisar de mais espaço. Eu vou olhar só a situação que eu tenho neste momento. Perceba o seguinte, eu tenho raiz de 5 mais 4x². Se fosse só raiz de x, eu poderia juntar com x, né, transformar numa potência só. Só que dentro da raiz, ao invés de ter só a variável, eu tenho 5 mais 4x². Então, gente, isso aqui caracteriza uma função encadeada. Agora o 1 em amarelo. Vamos trazer essa função aqui para o cantinho, né? Fazendo a parte. E vamos ter que resolver primeiro só a primitiva. Então, aqui nesse canto, eu vou fazer apenas a primitiva da função. Quando eu voltar lá na integral original, eu já vou colocar o resultado e aquela barra com os limites. Gente, já sugeri para vocês, essa integral tem uma função encadeada. Se fosse somente a variável x dentro da raiz, eu poderia multiplicar, raiz de x é x a meio, né? Multiplicaria por x e conseguiria fazer a integral. Toda vez que no lugar onde eu espero ver o x aparece uma outra função, isso caracteriza encadeamento de função, funções encadeadas. Para calcular uma integral, para calcular a primitiva de uma função encadeada, a gente usa uma técnica especial que é a substituição de variável. É aquele famoso chama de u e calcula o du. Eu vou chamar de u que está dentro da raiz. Se isso fosse apenas a variável, meu problema estaria resolvido. E vou calcular o du. Lembre-se que o du é a derivada de u vezes o dx no final, tá? Vou derivar em relação a x, tá bom? Derivada de 5 é 0, eu não vou escrever.
Derivada de 4 vezes x², mantenho o 4, derivada de x², 2x. Bom, Miller, dá para multiplicar o 4 por 2. Então, a derivada dá 8 vezes x. Não esquece do dx, tá? Para você não esquecer disso, a gente conversou sobre isso no primeiro ano, mas lembre-se que do u você faz o du dx, a derivada do u em relação a x, tá? Esse dx a gente passou para outro membro, ele está aqui dividindo, né? Ele está aqui dividindo, ele passa para o outro membro, multiplicando. Miller, olha, funcionou parcialmente, né? Eu chamei isto de u, viraria uma nova variável, e isso aqui até parece com du. A diferença entre essas duas coisas é apenas uma constante. Posso dar um jeito nisso? Claro, deve. Olha só, esse 8 que está multiplicando, se eu quiser, ele pode passar para o primeiro membro dividindo. E aqui, gente, eu vou ter exatamente o que eu tenho aqui. Ou seja, se eu chamar isso de u, x vezes dx equivale a du sobre 8. Pronto. Consegui transformar a minha integral, que era uma função encadeada vezes x na variável x, numa integral de raiz de u. Tem apenas a variável u. Tá vendo que facinho? Isso aqui dá pra gente fazer, tá? Constante que multiplica ou divide eu posso colocar para fora da integral. Então esse 8 que está dividindo vai para fora da integral como 1/8. E eu vou lembrar vocês que raiz de u é u elevado a meio. A gente cansou de fazer isso no primeiro ano, né? Índice da raiz que eu não escrevo se não aparece é 2, expoente é 1, e isso pode... E isso pode ser transformado num expoente na forma de fração. Isso aqui vai para o numerador, isso aqui vai para o numerador. Serve para raiz de qualquer tipo, não precisa ser raiz quadrada necessariamente, né? Mas nesse caso, como não tinha um índice, era raiz quadrada. Então, raiz de u é u elevado a meio. Miller, como é que eu faço a integral de u elevado a meio? É a mesma regra de x elevado a qualquer número, é variável elevada a um número. Você vai fazer a variável elevada a um número mais 1. Então, ó, vou copiar 1/8 lá fora. Integral de u elevado a um número. Vai ficar u elevado a esse número mais 1. Meio mais 1 dá 1,5. Na forma de fração, 3 sobre 2. Vou colocar o k, que aqui eu estou só fazendo a primitiva, tá bom? Quando eu voltar lá, eu coloco os limites. Então, vamos lá. 1/8 está aqui fora esperando o resultado. Aqui eu tenho uma fração no denominador. Você lembra da regra de divisões de frações, né? Mantenho o que está aqui no numerador, e essa fração que está no denominador, ela passa invertida multiplicando a fração que está no numerador. Mantém a de cima e inverte a de baixo. Aqui eu vou dar o toque final, tá? A gente pode simplificar por 2 em cima e embaixo. Dá para transformar isso aqui apenas em 1 vezes u elevado a 3 sobre 2 e o denominador 12, tá? Gente, isso pode ser escrito assim, ou se você usar esse mesmo princípio, isso pode ser escrito como uma raiz. O índice é 2, eu não preciso escrever, e isso é o a terceira. Olha aqui, este aqui é o resultado da primitiva. Eu não tratei com os limites, tá? Aliás, só mais um detalhezinho. A gente não vai voltar isso na variável u, né? Nós vamos voltar para a variável original. Então vai ficar a raiz de quem era u originalmente? 5 mais 4x². A terceira sobre 12 mais k. Aí sim, está na variável original. É isso que vai voltar aqui no lugar. No entanto, eu posso colocar tudo isso elevado a 3 sobre 2, né? É a mesma coisa, tá bom, gente? Vamos lá, então. Então, a nossa área superficial vai ser... Eu já não coloco mais o símbolo de integral, nem a diferencial. Tudo isso aqui, né? Fora os limites. A primitiva deu raiz... Deixa eu melhorar um pouquinho isso.
A primitiva deu raiz de 5 mais 4x², tudo isso a terceira, sobre 12. E ao invés de colocar o mais k, eu coloco a barrinha de limites, tá bom? Muito cuidado que eu não posso cancelar o limite inferior. Não posso cancelar o limite inferior. Por que eu não posso cancelar o limite inferior? Porque ele não vai dar zero resultado. Deixa eu só dar uma olhadinha. A gente não deixou nada para trás, tudo certinho. Vamos seguir em frente. Agora a gente vai pegar esta sentença, trocar o x por 1, então vai ficar 5 mais 4 vezes 1² a terceira sobre 12, menos a mesma sentença, troca o x por 0. Aqui não esquece que está terceira, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso? Gente, 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 1 dá 4, então eu vou ter a raiz, vou ter aqui na primeira, raiz de 9 a terceira sobre 12. E na segunda, isso aqui vai cancelar a parcela que leva o 4. Vai ficar raiz de 5 a terceira sobre 12. Tá bom? Gente, raiz quadrada de 9 a terceira, como são operações inversas, raiz quadrada e potência, a gente pode fazer a primeira raiz. Ó, raiz de 9 é 3, 3 a terceira, 27. Então, 27 sobre 12, tá bom? Menos, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 5 a terceira, vou fazer um rascunho aqui, ó, é 5 ao quadrado vezes 5. Então, raiz de 5 a terceira, bom, 5 ao quadrado vocês sabem que é 25, né? É 25 vezes 5. Ou seja, raiz de 25 eu posso fazer, né? E raiz de 5 ela não é exata. Então, 5 vezes raiz de 5. 5 vezes raiz de 5. Gente, como o denominador é comum, eu posso colocar aqui para todas as parcelas um só denominador. Viu que bonitinho? Exercício um pouquinho trabalhoso, tá? Mas bate com a resposta, era aquilo que a gente esperava, né? Eu coloquei aqui sobre o denominador comum, ele colocou 1 sobre 12. Aqui ele colocou na forma de potência, tá? Ele expoente ao invés de colocar raiz, qualquer um dos dois resultados está muito bom. Gente, um pouquinho trabalhoso, vale a pena dar uma olhadinha com calma, mas a gente viu que o resultado bate e faz sentido, tá? Só para encerrar, lembrando, ó, segue a numeração. Aqui é 1, eu trago a primitiva, ó, chamei de 2, resolvi a primitiva, chamei de 3. Quando eu trago de volta, vou colocar só a numeração 4 para você saber de onde veio. Você segue a numeração, tá bom? Valeu, gente. Bons estudos e até mais.